Oi, pessoal, aqui é a Maria da Verdade, da Marisa Monte. Olá, pessoal, aqui é a Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, artistas plantados pela indústria ou não. A gente vai discutir um conceito chamado Industry Plants, que são esses artistas fabricados, falsos indies, donos de uma estética que não pertence a eles e que são alavancados financeiramente pela indústria, além de raspar em outros temas aí como Nepo Babies e todo esse universo de artistas que já começam muito grandes logo de cara por conta desse suporte familiar. Certo, meus amigos Nepo Babies? Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. Você também pode engajar na gente aí na plataforma de streaming que você está ouvindo. Então, deixa a sua avaliação, deixe seu comentário se tiver espaço para comentário. Se você gosta desse episódio, dos nossos episódios especiais de segunda-feira, compartilhe ele nas redes sociais e faça com que a gente chegue a mais gente. Se você gosta muito da gente, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é, Kleber? Exato, hoje estamos em um dia diferente, então uma movimentação um pouco aqui. O Luiz Almeida, que mudou o nome dele para Sabrina Carpenter aqui no nomezinho. Tem o Luiz Ricardo Melo, a Maria Lu, que mudou o nome dela para Jennifer Lopes. E um abraço especial para o André Matos, que não pôde participar hoje aqui. Falou que está trabalhando, então não consegue participar hoje. E para todos os apoiadores lá do grupo, porque vai rolar o show de lançamento do disco do JMXX e os padrinhos em peso se mobilizaram. Então, assim, tá todo mundo mobilizando caravana. Tem gente que de outro estado. Abraço pra Tuane Malma, que ela falou que não tem nem aeroporto em Porto Alegre ainda, mas ela já vai ter dado um jeito de vir pra cá. Eles estão falando de fazer esquema de ir até Florianópolis de ônibus e depois pegar um avião pra vir pra São Paulo. Eu não acredito que a Tuane vai vir. Vamos fazer um encontrão ali. Eu vou ter que ir, então, agora está confirmado que eu teria que estar presente. Vai, amigo, tem que ir, pelo amor de Deus. E no dia 23 de agosto deste ano, numa sexta-feira, teremos a nossa tradicional noite do podcast lá no Zig Duplex, aqui no centro de São Paulo. Em breve, linkzinhos com ingressos à venda. Lembrando que quem é apoiador do nosso podcast recebe o link com antecedência e paga muito mais barato naquele lotão promocional. Discotecagem gostosa a noite inteira. Ainda não tem um tema definido. Eu pensei na gente fazer os melhores do ano até agora. Assim. Vamos de deslize, uma fase. Em outro uma momento. Fase, como não? Um momentinho ali. A gente pode tocar um yeah, yeah, Ai, gays não gostam. Gays não gostam. Abaixa o indie. Brett é o quê? Abaixa o indie. Gente, mas Brett é o isso. quê? Suas loucas. Brett é Brett. Mas é isso, vai lá no Zig e curtir com a gente, dançar a noite inteira, certo? Certo. Industry Plant, em tradução livre, seria uma planta da indústria, mas aqui a gente tem que explicar que não tem nada a ver com o conceito de planta do BBB, que é um conceito clássico que a gente está já acostumado aqui no Brasil. Planta faz isso, Renan? Mas aqui a gente está falando de artistas que são plantados pelas gravadoras, isto é, inseridos no mercado e impulsionados a partir de uma construção sólida de marketing que vem de uma embalagem específica que nem sempre é real. A gente pode considerar que esse conceito de bandas sendo inventadas e construídas a partir de uma imagem que dialoga com um público em específico não é necessariamente algo novo. E aqui a gente não está falando de boy bands ou produtos mainstream, mas sim a gente está pensando em artistas e bandas que se apropriam de estéticas e discursos alternativos e independentes para vender uma ideia, quando na verdade é apenas a indústria musical tentando abocanhar mais uma fatia do mercado. Muitas vezes até de um discurso político, né? Abraçando uma causa, como se fosse um novo representante da comunidade LGBTQIA+, um novo representante de vozes negras ali no meio, mas que é um artista que tem todo um aparato mercadológico para sustentar isso por trás. Total. Como a gente falou, isso também não é novo, né? Tanto que até hoje tem muita gente que ainda questiona a autenticidade do Sex Pistols e considera a banda uma construção bem estabelecida ali para vender uma estética fashionista e um lifestyle que era lucrativo no underground. Essa é uma discussão bem mais complexa, a gente pode até voltar aqui mais para frente falar disso. De todo modo, esse termo específico que a gente vai falar nesse programa, que é o Industry Plant, é algo que surge ali em torno de 2010,
E eu achei curioso, porque eu conheci esse termo através do TikTok e falando mais nesse universo de punk, pop punk e tudo mais. E ele é um termo que, na verdade, surgiu dentro do universo do hip hop. Ele surgiu, segundo uma matéria aqui que eu peguei da Pigeons and Plants, a partir de fóruns de hip hop que ali nos anos 2000 questionavam o crescimento da carreira de nomes como Lil Wayne e o 50 Cent. Para quem não viveu os anos 2000, em algum momento o Lil Wayne surgiu aparentemente do nada e ele tava assim presente em todos os lugares. Quem assistia MTV foi tipo assim, do nada o Lil Wayne estava em todos os VMAs e EMAs e coisas. E ele sempre tinha feat com algum outro artista que todos os discos dessa época tem um feat com ele, assim, é surreal. É a mesma aí, coisa com o 50 Cent, né? Ele batia de frente com o Kanye West na época, que era, tipo, tava bem grande já. O 50 Cent tomou muitos tiros pra chegar lá, né? Quem assistiu, fique rico como tentando. Puta que pariu. Esse é um filme, pra quem não sabe, gente, esse é o filme biográfico do 50 Cent, que ele próprio interpreta ele. E ele é ruim no próprio papel, hora. né? É impressionante. Mas ele fica mostrando toda hora o quanto ele é um gostoso, e daí ele fica sempre tirando a roupa. Isso eu não reclamei, porque ele tem um bundão. Então, isso não é importante pra pauta. Será que essa bunda é plantada também? Desculpa. Essa bunda é construída com muito whey. Enfim, o ponto aqui, voltando para a questão dos Industry Plants, é que a matéria essa que eu falei da Pigeons and Plants, que fala um pouco sobre o histórico do Industry Plants, fala que esse universo de internet acabou possibilitando com que os fãs de música tivessem um maior acesso aos mecanismos da indústria e uma clareza maior sobre as ações de marketing, os movimentos das gravadoras. E anteriormente as pessoas não tinham necessariamente como saber totalmente como rolavam esses jabás, esses jogos de influência, que a gente sabe que é algo que acontece na indústria da música desde a metade do século XX. E é um formato específico de pensar na forma como esses artistas fazem sucesso. Eu acho que você puxou aí o hip hop nos anos 2000 e eu acho muito interessante perceber como esse movimento do Industry Plants, ele vai acompanhando os movimentos musicais de cada época. Por exemplo, a gente vai ter ali o rock alternativo no começo dos anos 90 e aí assim, a gente tem algumas bandas que são meio marcos, tipo Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e tudo mais, mas existe todo um outro universo de outras bandas que as próprias gravadoras vão impulsionando financeiramente, tentando criar um novo Nirvana ali. Aí depois dos anos 2000, a grana tava no hip hop, então começa a se investir nesses artistas fabricados de rap. Mas acho que isso é de alguma forma normal, assim, tipo, é cíclico. Sim, ele acompanha movimentos da indústria, cíclico. onde tá o foco agora. Então, esse é o gênero da vez. Assim como a gente tem uma infinidade de bandas de synth pop ali dos anos 80, que eram tipo uma clone da outra, sabe? Investia-se milhões, literalmente milhões e milhões de dólares pra ver, sei lá, uma, duas fazia sucesso, que era o que ia meio que acabar mantendo posteriormente essas gravadoras, né? É que eu acho que a diferença é quando a partir, sei lá, dos anos 90, esses movimentos mais undergrounds começam a ganhar, tipo, muito dinheiro e muita repercussão, assim. Então, os olhos pra tentar criar esses movimentos, assim, tipo, novos, né? Não grunge em si, é meio que começa, assim. Acho que, sei lá, até o New Metal sofre um pouco disso, assim, de gente injetando grana num negócio que era, sei lá, meio esquisito, assim. Acho que começa a partir daí, assim. Eu acho que vocês abrem aqui uma discussão que é algo que eu tinha pensado em trazer, que é a questão de que eu entendo, fazendo essa pauta, que na verdade seria um novo nome que a gente passa a usar nos anos 2010, que é esse Industry Plants, para algo que já existia. Porque eu entendo que isso existia desde sempre, e eu acho que isso ganha movimento, especialmente quando a gente pega gêneros ou subgêneros que nascem em universos muito undergrounds, e aí eu penso ainda lá no punk, como o punk nasce conectado com perspectivas que não eram atraentes para as indústrias, que era essa coisa de estar relacionado ao anarquismo, a uma bagunça, a uma desconstrução de certas regras e todas essas coisas, e eles tentam meio que fazer um caminho de pegar aquilo que era interessante, que eles achavam interessante, que era a estética, a possibilidade de você vender coisas em torno daquilo e tentar tirar ao máximo essas potencialidades políticas que existiam naquele gênero. Eu entendo que isso vem desde lá. E a gente viu tentativas de muitos artistas nos anos 80 que pegavam essa estética roqueira, essa coisa que vinha ali do punk e, tipo, limavam todas as potencialidades mais
mais dúbias. E aí Você a tá gente falando vai do Supla? Pode ser, o Supla pode ser um exemplo no Brasil. Mas acho que pode ser também a ver o fato de que isso gera uma radicalização até de outros artistas perante isso, né? Enquanto a gente tem artistas que se transformam em um imagético do que seria o punk e de uma imagética que seria o punk de boutique, né? Que existe esse termo. A gente vai ter outros que vão ir para um caminho completamente diferente, tipo Dead Kennedys, e buscar cada vez mais a sua independência e criar a sua arte fora desses meandros da indústria. É um universo mais complicado ainda, mas eu acho que isso, quando a gente pensa nesse cenário de usurpar coisas e tentar mercantilizar em cima dela, dentro da música, isso faz sentido. Eu acho que isso está muito alinhado com aquilo que a gente conversou no programa sobre música pop e cultura queer. Como a gente tinha um movimento de artistas queer que, de repente, a indústria abraça e ocorre um esvaziamento dessa causa social para deixar a coisa mais higienizada possível. E aí a gente tem uma segunda onda que são artistas ainda mais explícitos de forma a tentar barrar isso de alguma maneira, né? Então, tem aquela série que eu vi e eu recomendei aqui, que se chama Dirty Pop, que tá na Netflix, que é sobre o empresário do NSYNC, do Backstreet Boys, que é aquele Lil Pearlman. E enfim, eu só vou voltar nisso porque eu achei muito interessante, porque enquanto eu assistia, isso foi se revelando pra mim, dessas bandas plantadas, que quando eu era jovem, pra mim, era simplesmente tipo, eles querem ser os novos Backstreet Boys porque eles gostam de Backstreet Boys. Pra mim, na minha visão ali de criança, adolescente, eu achava que era isso e ponto. Mas aí, nesse documentário, fica muito claro, né? Porque o Low, ele é esse cara que… Ele criou o Backstreet Boys, aí ele cria o NSYNC, porque ele fala que sempre que tem uma Coca-Cola, você vai ter uma Pepsi. Então, vamos criar a Pepsi antes que a Pepsi crie. Então ele é essa pessoa que teve essa visão e ele já criou o próprio… a própria banda que ia bater de frente com o produto que era dele. Porque ele falou, então vamos ganhar já dinheiro com isso. E isso virou um método ali dentro da gravadora dele. E aí, assim, foram dezenas de bandas que ele foi plantando ao longo de década desse pop quadradinho ali que funcionava, principalmente das boy bands. Teve também umas girl bands, mas enfim. E o quanto isso foi fazendo sentido, principalmente nos final dos 90 e começo dos 2000. É que eu acho que diferente do que você estava falando, é muito eu acho que tem uma questão aqui que é do alinhamento, não é só a música, a sonoridade, a estética, mas tem um discurso por trás. Então tem tipo um outro pensar artístico desse artista fabricado, né? Eu acho que tem bem mais a ver, na real, com o rolê do, sei lá, eu me jogar como alguém indie aqui, lançar esse discurso do independente, de tudo mais, de faz tudo na raça e tal. Mas, na verdade, eu tenho uma gravadora que me banca e não sei o quê. Acho que esse é mais o ponto que a gente tá tentando abordar aqui. Mas esse método que você falou do NSYNC, acho que faz total sentido. E é basicamente isso, só que transportado pra essa coisa, tipo, menor. E eu acho que também tem uma coisa, né? Que cria-se novos mercados a todo momento. Então, a indústria realmente tá querendo abocanhar, hoje em dia, todos, assim, tipo, todos os mercados possíveis. Total, exato. É que enquanto eu assisti, eu pensei na pauta no sentido de, tipo, tem isso que a gente está falando e vai falar mais sobre esse olhar do que é alternativo, do que é true, do que tem uma mensagem por trás, do que vem ali do underground, que tem mais, né, tem mais peso. E o do pop não, o do pop simplesmente mostra ali tudo o que realmente é, né? Ele é mais… produção, sincero, né? Tipo… e mais transparente, entre aspas, assim. Eu acho exato. que esse exemplo que a Isa traz é interessante pra gente pensar mesmo nessa perspectiva. A gente que consome música pop, a gente tá muito mais habituado a lidar com esse conceito de que os artistas são construídos e que eles são preparados durante muitos anos. E a gente aceita isso já. E a gente aceita, e a gente lida com isso. E aí, quando as coisas entram num outro caminho, as coisas ficam mais dúbias. Quando inclui-se essa perspectiva de que existe uma possibilidade, uma intensidade de criação artística ali no meio que é diferente. E eu acho que quando a gente pensa na indústria dos anos 90, e aqui antes da gente voltar para a pauta dos anos 2000, é interessante pensar nisso. A indústria dos anos 90, ela tinha uma
uma quantidade de dinheiro e uma forma de produção completamente diferente. E uma aí eu acho que quantidade de cocaína também muito maior. E acho que é interessante pensar, pra gente trazer um exemplo brasileiro, pensar que, por exemplo, nos anos 80, a Marisa Monte surge no final dos anos 80. E ela é uma figura que, se a gente parar e pegar o histórico da vida dela, ela tem 357 privilégios que constroem para que ela chegue naquele universo, para que ela chegue naquele patamar e que o lançamento inicial dela já seja visto por muitos jornalistas, porque ela está em determinados espaços que são importantes para que ela acesse aquilo ali. Só que, de qualquer modo, ela constrói uma identidade artística nova e diferente para aquele momento da música brasileira, que precisava de algo novo. E aí, com a virada dos anos 90, a gente vai ver uma corrida do ouro das gravadoras. Algumas gravadoras, elas próprias vão… A própria gravadora da Marisa Monte vai ter as suas outras tentativas de Marisa Monte ali dentro. E todas as outras… Cassélia, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan. Todas… Então, e essas são as que a gente… as que deram certo, porque tinham condições artísticas e talento para se bancar para além disso. Mas a gente tem uma série de outras que, tipo, lançou um disco e sumiu. Flávia Tagarelli, Mauriciana Chaves, Débora Flebner. Tem muitos artistas que você pega que tem, tipo, um disco e tem uma possibilidade. E é muito Vanessa Rangel. Vanessa Rangel. Era esse o nome que eu tava tentando lembrar. Mas é interessante também como as gravadoras ficam com isso, com essa perspectiva na cabeça de que as coisas têm que ser muito assim. Se um formato dava certo, você tinha que replicar esse formato. Tanto que quando a Daniela Mercury tá para lançar o disco dela, O Canto da Cidade, eles tentam, de vários modos, suavizar toda a percussão e a perspectiva de axé que ela traz no disco, para que o disco ficasse mais conectado com aquele universo de MPB que era relacionado a Marisa Monte, porque eles também queriam que ela fosse mais uma espécie de Marisa Monte. E depois o ciclo se repete, porque vão se criar 300 espécies de novas Daniela Mercury. Então, era um ciclo bastante interessante que funcionava porque a indústria tinha uma logística. Mas quando a gente pensa nos anos 2000, as logísticas mudam. Porque se antes aqui um artista surgia e ele precisava da mídia e ele entrava nas revistas e ele ganhava espaços e ele ganhava coisas na TV, nos anos 2000 a internet ganhou uma outra força. E aí eu acho que um caso bem interessante, e que é um caso associado ao surgimento desse nome de Indus Plants, é a Lana Del Rey. A Lana Del Rey surge ali em meados de 2011, ela se torna um fenômeno em diferentes redes sociais e ela tá cercada de um mistério, porque tipo, os vídeos surgem, os primeiros vídeos, as primeiras músicas, e a gente não sabe muito bem quem é ela, de onde ela vem. Só que, ao mesmo tempo, existe essa perspectiva de que você pode se fazer como um mistério na internet, mas o ponto é, as pessoas encontram as coisas na internet. A memória da internet é bem ruim? Mas quem tem as manhas acha essas memórias. Tanto que na própria época, em pouco tempo, o pessoal descobriu o passado da Lana Del Rey, descobriu as suas outras tentativas na carreira musical, o seu disco anterior, e também descobriu uma série de informações sobre o seu crescimento dentro da indústria. Eu acho que ela já tinha tentado algumas coisas, ela tinha produzido algumas coisas não tinham ido pra frente, e ela conseguiu construir essa persona que se tornou a Lana Del Rey e tudo mais, e aí ela passa a ser acusada na internet de ser uma Indus Plant. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham, que eu acho que a Lana Del Rey não é uma Indus Plant. Então, eu acho que a questão também, dela, ela conseguiu transcender. Eu acho que se eu for idiota e falar assim, não, ela fez por méritos próprios, não fez. Não. Ela sempre teve o suporte do pai dela, que tinha dinheiro, ela teve aparato todo ali, mas é que ela é realmente talentosa. Ao longo desses últimos 10 anos, ela conseguiu solidificar uma carreira, tanto que ela vira meio que um modelo para outras meninas. Exatamente. Então, ela é meio que seminal ali dentro daquele lugar. Então, por isso que eu não acho que ela é plantada. Tipo… Ela tem um… Eu não sei, talvez lá atrás ela consiga… É que essa questão do Industry Plant é muito abrangente, assim, sabe? Eu acho que ela
E lá atrás ela tinha muito um lance de se vender como uma artista independente, sou uma garota alternativa que curte Elvis e Kanye West. Eram as referências dela quando ela falava do trabalho dela. Mas assim, de novo, ela é muito talentosa. Ela conseguiu ir para além daquilo que a própria indústria estava achando que ela ia se formatar. Exatamente. Tanto que nos trabalhos seguintes, ela vai sendo muito diferente. Quando ela entra no Ultraviolence, já é muito diferente do anterior. Até culminar no Norman fucking Rockwell, que tá ali, é a grande obra dela nos anos 10 ali. E o que ela lançou de lá pra cá, continua tudo muito bom. Então, assim, ela conseguiu E às vezes ela indo contra, né? Às vezes ela ainda contra a maré do que estava sendo feito. E ela continua com a estética dela muito true até hoje, assim, eu sabe? acho. O rolê dela, que o pai dela é o Rob Grant, né? Ele, tipo, meio que pelo que eu li aqui, ele só é rico. Ele não tem contato com gente indústria. Daí não dá pra desmerecer. Não, o que eu digo tem muita gente que a gente vai citar aqui, tipo Clairo, assim, que é mais direto, né? Basicamente, ela tem gente da família que trabalha com coisa de música, coisa de cinema, enfim. Tem coisas no espectro da arte. O pai dela, da Lana Del Rey, basicamente só era rico. Então, ela tem o start do dinheiro ali, pode ter algum contato ou não. Mas é menos explícito. E fora isso, tem a questão do talento também que vocês falaram, Mas eu quero puxar para um ponto aqui, a questão mais pro lance do Nepo Baby. Eu não sei vocês, gente. Eu mimo meu cachorro ao extremo. Eu fico imaginando o que eu faria com um filho com meu. filho, assim, cara. Então eu acho que é uma questão assim... Assim como o Bolsa, você também daria o filé mignon pro seu filho, se você pudesse? Com certeza, sempre. Mas minha mãe dava bifinho de mignon pro meu cachorro. Meu pai falava, ele come melhor do que eu. Exato. Sempre. Eu seria o tipo de pai que vai na escola e bate na criança que incomoda o meu filho. Seria aquele pai preso, assim. Mas o que eu quero dizer é que o meu problema é quando esse artista tenta se fazer de conta que ele foi, a vida inteira eu fui humilde, fui batalhador, conquistei as coisas. Aí que é o meu problema, sabe? Quando ele vem com essa, eu sou só um pobre brasileirinho tipo miserável. Tipo o filho do Fábio Júnior, né? Que é sempre pagar tipo Fiuk pagando assim. de pobre. Então, aí que não funciona pra mim, aí que eu acho que é um problema. Eu acho que, pra mim, esse universo tá dentro de um cenário de... você pode ser Nepo Baby, você tem que usar desses artifícios que você tem. Só que existe uma coisa muito clara, gente. Você pode ficar tentando, como diria a personagem de Vale Tudo, você pode enganar todo mundo por um bom tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, não tem como. E aí, se a pessoa tem talento, ela vai continuar existindo. E pra mim, o grande exemplo é a família aqui no Brasil é o exemplo da família da Cel. A Cel, basicamente, o pai dela é um produtor musical foda desde os anos 80. Ele trabalhou junto com o Balão Mágico, ele produziu coisas importantes nos anos 80. É dele. Ele produziu milhões de coisas. É sério? Amiga. Que demais, não sabia. O pai dela foi muito importante para que ela entrasse na indústria musical desde a adolescência. Então ela tá em vários momentos da indústria brasileira desde o final dos anos 90, assim. Ela participa de coisas, ela faz backing vocals em alguns discos. Ela tá lá, tipo, meio criando o universo dela. Só que quem tem a mesma oportunidade que ela? O irmão dela, Diogo Poças. Quem conhece ele? Quase ninguém. Como ela conseguiu construir uma carreira dela? Não é a base de, tipo assim, o talento do pai. É um talento que ela tinha e ela ocupa ou se aproveita desses espaços que ela tem pra inserir as coisas dela e construir um universo dela. Mas, a Cel, eu amo ela. Eu já falei, é uma das minhas cantoras brasileiras favoritas. Mas durante muito tempo ela veio com esse papinho da humilde. Tanto que tem o programa lá do Charles Gavan, lá que eles analisam o disco, que ela conta, eu estava em Nova York estudando canto, mas eu trabalhava, limpava a casa, trabalhava num bar para atender como garçonete, sei lá. Então ela usou durante muito tempo esse discursinho de que ela era então, mas pobre, é que ela realmente fez isso, né, amigo? Mas é que daí, se você achar que alguém mora em Nova York e é pobre, você também é bem deslocado da realidade, né? Porque ir para Nova York é impossível. Eu considero que se a pessoa chegou em Nova York, ela já tem um bom dinheiro. Porque ou é a Cel. Não, como é que é o nome? Pobre, quando pobre sai. Sol, América. Quando pobre sai, isso quer dizer, pobre sai e chega em Miami. Você não consegue chegar em Nova York. E pra se chegar em Nova York, você tem dinheiro, gente. Esse é o ponto. Só que Nova York é muito cara, até pra quem tem muito dinheiro. Então as pessoas precisam trabalhar. Tem que trabalhar. Mas eu acho que existe, entendeu? Uma relação que é, tipo, você tem ali os seus contatos e você usa dos seus contatos.
contatos. Que é, voltando ao caso da Lana Del Rey, isso que ela fez. Ela aproveitou ali para construir o universo que ela tinha e todas essas coisas para construir esse cenário que é importante dela. E aí é interessante pensar quando a gente fala aqui nessas plantas da indústria, que obviamente se transformou nesse tempo de internet em uma arma que é usada também pelos fandoms para descredibilizar aqueles artistas que eles não gostam. E a gente sabe que isso cada vez mais… Fala de artista, Rê. É cada vez mais complexo. A gente tem um episódio inteiro aqui que a gente fala sobre como os fandoms modificam a indústria nos anos 2010, especialmente nos anos 2020. E é muito interessante pensar que, a partir disso, há uma ala de jornalistas musicais e de críticos que consideram até que esse termo indusplants ele não seria válido e que ele seria apenas uma tentativa de fandoms descredibilizarem os trabalhos de diferentes artistas. Porque, querendo ou não, a gente precisa entender, quando a gente pensa em indústria, que existe investimento da indústria em determinados artistas. E aí, às vezes… Em algum momento, esses Às artistas vezes calha podem… de ser do dono da empresa, mas tá tudo bem. Não, mas é que tem artistas… É que muitos artistas são acusados de ser plantas da indústria porque eles ficaram, assim, muitos anos na indústria. E aí, em algum momento, eles fazem sucesso. Só que isso é muito normal, porque às vezes não acontece do artista fazer sucesso na hora que ele se lançou, gente. Às vezes demora muito tempo. O que rolou da Caroline Polachek, né? Que a galera falou, mais uma branquinha da indústria inventada aí que tá fazendo sucesso. A mulher já tinha 15 anos de carreira nas costas. No caso dela, ela vem de um universo independente. Ela começou já desde cedo sendo roubada pelo Kanye West. Mas, por exemplo, acho que um exemplo disso que as pessoas agora têm falado muito em 2024 é da Chappell Rowan. Porque ela estourou agora, né, no final do ano passado pra cá. Só que ela tem uma carreira muito longa. E aí as pessoas acusaram dela ter, sofrido investimentos agora. Só que ela já vinha, o disco dela já é mais antigo. Ela já vinha lançando algumas dessas músicas desde 2020. E ela realmente tinha um contato com gravadora. Só que, é aqueles casos que a gente sabe que a gravadora não faz, um grande investimento em você. E você tenta criar os seus próprios caminhos de ir lançando as coisas. Isso aconteceu com ela, isso aconteceu com a Lizzo, por exemplo. Que demorou muito tempo. A Lizzo foi viralizada depois que o disco já tinha saído. Então isso também é muito… Isso demorou 10 anos, gente. Ela tinha 3… tinha umas 5 mas até depois antes, 3… Sim, mas até depois que saiu o álbum, né? O álbum que foi realmente, né? Que a galera comprou a ideia. O da Chappell, pra mim, é o fenômeno, assim… Ainda que tenha rolado investimento, pra mim, ela é outra que conseguiu transcender. O disco saiu no passado. Ele circula em alguns sites. Não é todo mundo que fala dela. Eu mesmo nem escrevi nem nada. Eu não gostei… pra mim, não conversou comigo. Mas é um nome que eu também… Que eu via, em programa mas de aí, ela circula no TikTok, ela viraliza dentro do TikTok, aí ela fica E ela gigante. já vinha fazendo vídeo no TikTok, gente, desde Exatamente, 2020. ela passou a pandemia inteira fazendo vídeo, tadinho. Exato. E aí agora culminou no que aconteceu no último final de semana, que foi no Lollapalooza, em que os próprios produtores do Lollapalooza falaram. Teve headliner que não conseguiu manter a mesma Não, foi o maior, que ela. Não, foi o maior público da história do Lollapalooza, olha isso. E ela tocou no meio da tarde, num horário que tecnicamente é um horário que as pessoas estão chegando. Então, assim, é surreal. Os vídeos são uma coisa assim… Eu, de verdade, fazia muito tempo que eu não vi uma artista mobilizar um público pra fazer coreografia desde o Psy em 2012, sabe? Da galera nesse nível. No Glastonbury, eles mudaram o palco dela de lugar um dia antes, porque eles viram que não fazia sentido ela ficar no palco que ela tava. Porque ela já estava bucada pro Glastonbury, mas ela começou a viralizar cada vez mais. Os valores dela estão, cada vez mais caros. Ela é, artista do momento. É um outro universo. Só que também eu acho que tem isso. Às vezes as pessoas dizem, ela foi plantada pela indústria. Só que eu pensei, gente, se a indústria quisesse ter plantado essa mulher, teria se investido dinheiro há muito tempo. Só que a gente sabe que tem artistas que fazem um contrato com a gravadora e a gravadora deixa esse artista, em segundo plano. E o próprio artista tem que investir, meio que dar os seus pulos de como fazer a sua carreira decolar, assim. E eu acho que esse é um cenário até às vezes mais complexo, porque você está preso dentro de alguns ditames daquele contrato. As pessoas acham que você tá ganhando rios de dinheiro, mas você é, linha D da gravadora. Tinashe, né? Coitada. Cara, ela sempre ficou amarrada. Ela sempre ficou na linha contrato maluco. Não podia lançar as coisas que ela queria. Meio foda, assim, né?
Total. Não, gente, um que, assim, eu acho que é um pouco desse público que gosta da Chappell Roan, que eu acho, assim, ótimo. Não é um álbum que me comoveu e tal, mas eu acho super divertido. Gosto do jeito que ela se posiciona. Eu acho fã, assim, tipo, acho farra, tudo certo. Mas um que me irrita e que eu ouço desde, assim, que apareceu o primeiro single em programas de rádio que eu ouço de fora, é The Last Dinner Party. E esse é um grupo de garotas de Londres que, assim, até onde eu sei, teve muito investimento de gravadora. A gravadora quis lançar elas como se fosse um novo Wet Leg. Porque quando as Wet Leg estouraram com o Harry Styles e teve todo aquele auê, e enfim, entenderam que o indie vendia e tinha essa demanda, principalmente de jovens garotas, veio esse The Last Dinner Party em 2021, ou seja, a banda tem, sei lá, tipo, 3 anos, tá ligado? E elas já estão num lugar... Você falou de Wet Leg. Wet Leg também é apontado como uma industry plant. Então, amigo, mas aí, tem quando é os que você gosta, não é, né? Não é isso. Briga. Não, amigo, não é isso. O Sabe Wet quem Leg também é um teve industry plant? Kings of Leon, o banda clone do Strokes implantada pela indústria. Deixa ela terminar o que ela tava falando. Acho que não, mas tudo bem, vamos continuar. Assim, não, o The Last Dinner Party, eu acho que foi 100% porque veio muito no rabo ali de tudo que aconteceu. E o Wet Leg, não. O Wet Leg viralizou depois que o Harry Styles fez o cover. Depois que ele colocou elas pra abrir a turnê. Não foi tipo, nossa, elas ficaram gigantes só por elas. Não, teve muito do fator do Harry Styles, muito desse lugar delas também virarem queridinhas de moda, tipo, aparecerem em tudo que era desfile da Gucci. Tem todo esse outro lado. Não acho que o delas foi... Beleza, deve ter tido ali um investimento, porque elas entraram na Domino Records, que é tipo assim, porra... É a gravadora do Arctic Monkeys e, sei lá, Franz Ferdinand. E aí, claro, eles estavam precisando de um nome, mas eu acho que foi por mérito delas ali, porque Chaise Longue é tipo assim, a música mais chiclete. Eu mereci! Porque eu acho que esse disco foi porque eu mereci! Cara, aquele primeiro single delas, tipo, é muito matador, assim, tipo, é muito foda. E enfim, eu ia falar de The Last Dinner Party porque... ficou meio claro pra mim. Porque eu achei muito rápido, entendeu? O Last Dinner Party, ele surge num universo ali que eles estavam tentando pegar um mercado que é muito específico mesmo, que eu acho que é isso que você falou. Exato. Tem esse cenário. E tem esse cenário de tirar aquilo que pode ser incômodo das coisas. Que é a perspectiva de, eles pegam essa estética meio... vintage, brechó, essas coisas que são very Florence Welch, e que a gente sabe que a Florence tem um relacionamento sério com grandes marcas, ela é um nome que vende muitas coisas, ela tem um público muito apaixonado por ela. Super. E trazem essa estética que é tipo, que vem ali das mulheres indie, ter essa coisa de ser uma banda de mulheres, e elas se apoiam, e fica essa dubiedade sexual, que é aquela coisa meio boy genius que a gente já tinha. Só que você tira toda a parte sexual. Você só deixa assim, quem sabe elas sejam lésbicas. Se vocês são lésbicas, talvez vocês gostem. Mas a gente também não vai dizer pra também não afastar quem não é lésbica, entendeu? E aí, acho que nisso fica muito claro essa diferença aqui em 2024, quando a gente tem o Last Dinner Party fazendo sucesso com o público feminino que fica assim, será que a fulana é gay ou não é? A gente tem a Chappell Roan estourando de forma muito clara, falando, sim, meu querido, eu sou uma sapatona e esta música aqui é sobre transar com mulheres. E aí eu acho que essas dualidades ficam mais claras, amigo, ali, no que tá se complicando. Mas é interessante, porque do Last Dinner Party conseguiu também abraçar um público interessante. Vamos ver. Já morreu, né? Pra mim já morreu. Não, amigo, não, ainda tá, tipo assim, turnezinha bombada. E turnezinha, tipo assim, bem, bem bombada, dando upgrade em casa, fazendo data extra. Então, tipo acho que assim, a gente, no caso delas, é uma das coisas que eu acho que é um cenário que a gente tá acompanhando. E aí elas podem ser plantas que vão florescer. Vamos ver o que vai vir aí. Não sei o que vai acontecer. Mas é que eu acho que elas… É isso que eu falei. Elas continuam em movimento e elas continuam crescendo a partir disso, assim. E aí… Investimento. Eu queria puxar uma aqui que eu acho
que rolou muito investimento da gravadora. Tem familiar que é meio que já sempre apoiou desde cedo, tem coleções ali, mas que eu acho que soube jogar tão bem o jogo da indústria que meio que transcendeu isso e no fim das contas acabou criando regras próprias, que é o caso da Billie Eilish. A Billie vem também de um longo período ali, de muita gente investindo grana e tal, e aí ela estoura lá em 2019 Ocean Bad, Eyes? Bad Guy, né? É Bad Guy? Ah, Bad Guy depois já. Bad Guy depois, amigo. Depois. Mas Ocean já veio Eyes é a antes. primeira, quando ela tinha Ocean 14 Eyes já anos. foi o… que, Mas tipo é que Bad Guy, pra mim, é que eu tenho um padrão. uma virada de Tipo, né? chave. Então, mas virou funk. Ah, Se virar porque funk, o pra mim, é Justin padrão de Bieber… sucesso. Tá, porque daí tem o remix lá com o Justin Bieber, né? Isso. Tá, E aí eu acho entendi. que ali Ganhou ela outra ficou esfera. Tá. Outra esfera e ela virou global. E aí o disco vence não sei o quê e aparece em todas as listas. E Tá, ela lança o Happier Than Ever, que de novo transcende ali. E eu acho engraçado que nesse disco novo, ela faz uma coisa… A gente até comentou na época que o disco saiu. Esse disco não deve ter custado, sei lá, mais do que $5 mil, $10 mil. E eles devem ter embolsado uma grana violentíssima da gravadora pra fazer esse disco, e eles fizeram tipo a toque de caixa, fez sucesso, a gravadora investiu dinheiro, então eu acho interessante como a Billie meio que soube como jogar com esse jogo da indústria, e de novo, tem mais um monte de artista que o tempo inteiro tá tentando copiar a estética, o jeito de cantar, o jeito de produzir do Phineas ali, mas eu sinto que ninguém conseguiu ainda chegar perto do que ela conseguiu nesse estilo de… É um pop que eu acho que é muito experimental, porque seria um pop, por exemplo, dos anos 10, que era uma coisa mega exagerada, escandalosa, ela vai para um outro lance, assim, então eu sinto que ela, ainda que tenha rolado um investimentinho lá atrás, um investimento pesado, eu sinto que ela conseguiu construir alguma coisa, assim. O que vocês Eu acham? não sei se eu vejo ela assim não, viu? Porque pra mim, sei lá, ela tá aí desde os 14 anos dela, ela estourou com a primeira música, sei lá, no Bandcamp, não, ela estourou no SoundCloud, e aí foi crescendo aos poucos, assim, e fora que são, sei lá, são meio que dois talentos meio incontroláveis, assim. E fora que eles fazem um pop muito esquisito, assim. Eu não sei se amigo, o tem público matéria abraçaria da esse Vogue. tipo de música com tanto de dinheiro que… Abraçaria. Não sei, Amigo, tem matéria da Vogue acompanhando ela desde o primeiro ano, tanto que a Vogue fez esses tempos atrás um retrospecto dela meio que repetindo as mesmas pode perguntas. crer, as mesmas perguntas, Então, é assim, demais essa entrevista. Talvez ela não tenha, o investimento não tenha ter chegado pra você por meio dos portais de música, mas tinha todo um outro aparato Não, em pode outros ser uma portais construção de e outros imagem e caminhos, tal. sabe? Quanto a isso, beleza. Mas o que eu digo Mas é investimento também. Não, sim, com certeza. O que eu digo é que, sei lá, é um pop esquisito pras massas. E aí, sei lá, não sei se mesmo você injetando dinheiro pra caralho só nisso, faria rolar. Entende, meu É que ponto? eu acho que… É que quando a gente tá falando aqui de indústria plants, a gente geralmente tá falando de pessoas que pegam coisas que são meio fora da curva, que não é, tipo, óbvio, e tentam achar caminhos específicos para se vender. E eu acho que a Billie Eilish sempre foi vendida por caminhos que eram muito claros para públicos que estariam abertos àquelas coisas. Então, sites estranhos de música, revistas de moda, universos que são diferentes. Esse também é um tipo de construção. Nem tudo é, tipo, meter dinheiro e fazer uma publicidade, entendeu? E aí essa eu acho que, construção amigo, vai mais chegar. do que música, a Billie tem uma questão de dialogar com certas questões sentimentais, emocionais de uma nova parcela do público, sabe? Que são, sei lá, meninas bissexuais, introspectivas, com outro universo de perspecção. Então, eu acho que é outro ponto ali, sabe? Ela tem a questão de não ser sexualizada, de não mostrar o corpo, então ela dialoga com outras questões, outras temáticas ali que talvez essas outras cantoras grandes da música pop não estivessem dialogando naquele momento. E é curioso como ela enfrentou todas essas coisas para se construir para além disso, né? Porque ela passou por umas barras que as pessoas ficavam em torno do corpo dela, em torno de quem ela era. E é muito interessante ver que agora ela tá numa fase assim que ela tá tipo muito mais solta, muito mais livre, fazendo as coisas do jeito que ela quer, que é basicamente uma conquista de tipo ter dinheiro e poder fazer o que bem entende, assim, sem ter controle. Sim. Depois, sem ter aqueles outros controles que a gente sabe que estão por trás disso na indústria. A gente ficou falando aqui dessa coisa de
como inserir esses artistas, de como colocar esses artistas, fazer com que eles apareçam. E eu acho que o caso que mais viralizou no TikTok, que é essa rede agora que as gravadoras tentam a todo custo enfiar o seu artista lá, e que foi o caso que fez com que o termo Industry Plant viralizasse de uma forma maior, foram as tramp stamps. Isso aconteceu bem ali em 2021, 2021. A gente estava no meio da pandemia, essas meninas apareciam com alguns vídeos, elas tinham cabelos coloridos, aí era uma estética meio assim, meio ex-namorada do Supla, e aí elas ficavam meio cantando, fazendo covers, ou mostrando alguma coisa, tipo assim, não, eu sou muito roqueira, eu sou muito underground. E aí tinha todo esse babado, e elas foram crescendo muito no TikTok, tanto que às vezes elas até apareciam pra mim, assim. Eu achava meio aleatório, mas aparecia, e isso aparecia pra muita gente. E elas conseguiram de algum modo, nessa época, era tipo assim, elas conseguiram de algum modo ir, parecia que hackeando o sistema do TikTok, sempre se enfiando e aparecendo para um público cada vez maior. E aí, em abril de 2021, elas lançaram o primeiro single delas, que era a faixa I'd Rather Die, que trazia os versos que era: eu preferia morrer do que ficar com um cara hétero branco. E aí, essa música começou… Essa música começou, tipo… lacre! Então essa música começou a viralizar, mas ao mesmo tempo as pessoas ficaram assim… Nossa, como elas são lacrativas, fechativas, mas de onde são elas? Quem são elas? E aí, como eu falei, na internet, as pessoas, ainda mais durante a pandemia, as pessoas tinham ainda mais tempo pra ficar caçando coisa da vida dos outros. Então, as pessoas foram atrás de toda a história delas. As três integrantes, que era a Marissa Maino, que era a vocalista, a guitarrista Carolina Baker e a baterista Paige Blue, elas trabalhavam na indústria da música antes da banda surgir. A Paige Blue é produtora e compositora. Ela tinha trabalhado em campanhas publicitárias da Apple e da Sephora. Ela trabalhou em algumas trilhas de programas de TV, tanto na Disney quanto na MTV. E ela já tinha um acordo com a editora Downtown Music Publish e uns selos ali menores que eram parte deles. Já as outras duas, a Baker e a Maino, elas já tinham lançado músicas pop anteriormente e elas também tinham assinado um contrato com uma gravadora, a Prescription Songs, em 2019. E aí elas meio que elas se encontraram, se conheceram nesse universo de indústria musical, e elas viraram amigas ali dentro, meio que todas elas meio que nessa batalha de tipo, vamos ir achar o nosso lugar ao sol. Só que aí, como elas tinham esse discurso muito inflamado, que vendia uma imagem muito fora da curva, ficou muito claro para as pessoas que essas coisas não condiziam com o universo de onde elas vinham e do que elas estavam, com os investimentos que elas estavam recebendo. E aí acabou que elas ficaram, durante um bom tempo negando que elas tinham contatos dentro da indústria da música. Ficaram falando que, elas eram só amigas se reunindo e querendo tocar essa música. Tanto que no início elas esconderam que a música era um lançamento do selo da empresa que se chama Artists Without a Label, que é um selo que foi comprado pela Sony, que inclusive a Kim Petras e o Phineas tiveram trabalhos lançados por eles e tudo mais. Enfim, é um braço da Sony hoje em dia. Elas estavam dentro desse pequeno selo, mas era dentro da Sony. E aí elas ficaram um bom tempo negando, dizendo assim, gente, não, nada a ver, nós somos super underground, nós inventamos isso porque nós somos mulheres empoderadas, até que não durou uns 5 meses e elas sumiram, assim. Elas pararam de publicar coisas no TikTok e elas meio que o lançamento do disco que estava programado foi cancelado e elas desistiram totalmente da carreira, assim, elas sofreram um backlash muito violento e virou uma grande questão. E agora, vira e mexe, acontece isso de novo no TikTok. Aparecem umas meninas que sempre são assim, uma estética muito roqueira, underground. Elas fazem uns covers e aí elas querem lançar, seu novo single, assim. Eu tenho visto com uma nova menina, que eu não sei o nome, porque ela vira e mexe aparece. Eu tentei resgatar e não consegui. Mas ela já tinha aparecido pra mim, ela cantando, Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper, versão punk, assim. E aí depois tinha uns vídeos de umas pessoas dizendo assim, vocês já viram alguém mais falsa punk do que essa menina? E daí eram umas coisas assim. Então são ciclos. Uma coisa que talvez, não sei se desviando tanto da pauta assim, mas o quanto de backlash assim rola com as bandas dos marmanjos? Porque a gente só citou exemplo de moleque, né?
É claro, Lana Del Rey, é Tramp Stamp, é… só Olha mulher. ele. Não, assim, a gente tá falando… O Renan começou a falar… Falei, Então, eita. um dos grandes exemplos de indus plants dos anos 2010 e início dos anos 2020 seria o Greta Van Fleet, né? As pessoas consideram que eles são um dos grandes exemplos também de coisa. É que a gente sempre desce o pau neles, que eu deixei… A história deles nem é tão interessante O assim. Greta Van Fleet é o KLB deles. Então eu deixei meio pra lá, assim, porque, tipo, ficou ali pra trás. Amigo Nick, posso dizer uma coisa? É que eu acho que as coisas mais interessantes… Eu tô falando a minha, né, visão. As coisas mais interessantes e, sei lá… que mais pegaram, assim, com o público nos últimos anos foram mulheres. Foram bandas de mulheres, artistas mulheres… E nesse campo do rock headliners. ainda, né? Tipo, que é sempre, Então, tipo, exato, super… que é porque virou uma chave. E acho que tem muito disso, assim, desse momento que a gente falou de coisas cíclicas. A própria Começou Olivia ali- Rodrigo, que é do rock, foi Então. com um lance rock e deu super certo pra ela ali, tanto continuou E eu fazendo acho, tudo sim, ali. e eu acho que passa de uma própria apropriação da indústria de transformar o Exatamente. feminismo numa coisa cada vez mais liberal, Vendável. assim. Vendável, E tentar é um movimento. diluir. Exato. Eu queria puxar da vez aqui, porque a Clairo, tipo, ela vem toda menininha lá antes de 2009, né? Os singles todos ela eram era singles… ela era literalmente uma menina. era uma criança, ela lançava as músicas, o Hot Flaming Cheetos, lançava as músicas no SoundCloud, era uma coisa super graciosinha, beleza. E aí ela lança ali o primeiro disco, que é o Immunity, que é um baita de um disco muito bom, por sinal. E aí que vem toda a descoberta que o pai dela era, tipo assim, um dos maiores figurões do marketing norte-americano. Tipo, ele tinha trabalhado em Coca-Cola, ele tinha trabalhado no assim, nas principais empresas norte-americanas, essas grandes, gigantescas, assim, ele tinha passagens. Então ele tinha contato todo. Eu acho que, é claro, de um jeito ou de outro, conseguiu criar um espaço que é só dela ali dentro da indústria, mas ainda assim eu acho que se fossem outras pessoas, sem o mesmo ser que quantidade não- de investimento, não teria rolado. virado. O exemplo mais claro pra mim é o Charme, que é o disco que ela lançou esse ano. É um disco muito bom, é um disco excelente. Eu gostei Mas se você bastante. pegar mas ele é um disco que foi todo gravado ao vivo, com um monte de músico de estúdio. Foda, Muito sim. foda. Só Gente, gente vocês têm foda. noção do quão caro é gravar um disco de estúdio gravado ao vivo com instrumento analógico? Tipo, de quantas vezes… Foda. São os A caras lista dos grandão, músicos dela é só uma insano. galera fodida, assim, Trabalhava gente com o Dap muito Kings. foda. Absurdo. Exato. Então, assim, de novo, é muito bom, mas eu acho que tem que a gente sempre ter essa clareza de que nem uma menina Claro. normal, vinda por conta própria, jamais conseguiria. A Cell lançou o primeiro disco dela gravado ao vivo esse ano. A Cell tem 20 anos de carreira, sabe? Então, assim, é muito surreal o quanto ela conseguiu construir nesse tempo todo. Mas, de novo, se não tivesse a grana, não rolaria. Não e com o segundo álbum fraco, eu acho. Sling Sim. muito fraco. Com Amiga, eu vou te falar uma chato coisa. do caralho. Você não gostou, mas eu tava revendo análises críticas, Puta, números e amigo, tudo eu mais. acho uma bomba Ele aquele performou álbum. bem lá fora também, assim. Eu tô ligada, Sinto lhe dizer. Não, é porque… Isso que eu ia falar. É porque também a crítica gosta dela. Sim. Tipo assim, o pessoal, assim, blogs, sites, influenciadores musicais, todo mundo gosta da Clairo. Tipo assim, ela é uma figurinha também que tem muita aceitação. Não Sim. sei se fosse outra pessoa, enfim. É interessante pensar isso, porque a gente falou aqui da Clairo, a gente citou a Cell, a gente citou alguns nomes brasileiros, mas a indústria brasileira e a indústria gringa são muito diferentes. Inclusive aí na quantidade de dinheiro, né, que rola. E eu acho que existe, por exemplo, no Brasil, é muito importante, no final das contas, de quem você é amigo, de quem você tem contatos, pra onde você De vai quem chegar. você é Total. filho, principalmente. Cazuza, Não, né? isso muda tudo, isso muda tudo total. Só que eu acho que isso, às vezes, impulsiona você tanto quanto você ter dinheiro pra, por exemplo, fazer uma grande produção. Porque a gente sabe que hoje em dia, nem às vezes os artistas velhos têm dinheiro pra fazer essas grandes produções, que dirá uma gravadora vai investir dinheiro numa coisa dessas. Às vezes é tipo o dinheiro do seu pai, da sua família que paga a sua gravação, e depois você tem os bons contatos que te levam a aparecer em lugares específicos que podem ser úteis pra você ou não.
E aí, nesse caso, já que a gente falou de TikTok, de todas essas coisas, eu achei interessante incluir o caso da Tonton, que é uma menina que tem 17 anos. Nem sei se ela já fez 18 agora. Mas enfim, a música dela começou a viralizar no início desse ano. Ela é filha da Heloísa PRC. E ela tinha feito aquele filme da Xuxa, do ano passado, eu acho. Um filme que ninguém viu. Enfim, eu não vi, né? O público viu. Eu queria ter visto. Algumas crianças devem ter visto, mas sei lá, não faz muito mais sentido para as crianças da Xuxa hoje em dia. Não. Então, mas enfim, ela lançou um filme, ela fez um filme com a Xuxa, tá? Ela é filha da Heloísa PRC e tudo mais. Só que os vídeos dela começaram a me aparecer por vídeos próprios dela, sozinhas. A Heloísa PRC, eu sigo ela no TikTok. E ela geralmente faz vídeos com uma filha, que é a filha mais velha. Que agora eu esqueci o nome. Que também é atriz. Elas têm um espetáculo juntas e tal. E sempre apareciam os vídeos da Heloísa PRC com essa filha mais velha. Eu sabia que ela tinha uma outra filha, mas eu não sabia quem era. Porque a Tonton é tipo adolescente, então ela não gosta de aparecer nos vídeos da mãe. E aí ela fazia os vídeos dela, eram tipo assim, muito vídeos de… e ela na casa dela dançando, ela cozinhando e a música tocando, sabe? Tipo assim, bem coisas de TikTok. E isso fez com que a música começasse a crescer bastante. E aí, depois que a música tava muito grande, que as pessoas começaram a descobrir que ela era filha da Heloísa PRC. E daí ficaram, nossa, ela é Nepo Baby, não sei o quê. E ela nem usa o sobrenome, né? Tipo, tem um grande rolê que ela não usa. De Nepo Babies é que você pega o sobrenome e usa como. É que o sobrenome da Heloísa PRC é Heloísa PRC Tontovski. E ela usa. Ridículo. E é interessante que, na prática, ela poderia ter feito o caminho clássico de quando a sua mãe é global, que é você pedir pra ser enfiada em algum programa da Globo, como todo mundo lança a sua carreira. O lançamento da Cléo Pires. É sempre feito, você vai o quê? Você liga pra alguém e pede. Posso ir em Altas Horas? Posso ir no Faustão? Exato. E aí, no caso da Tonton, ela aparece posteriormente, ela vai ao Domingão lá do Hulk, quando a música já tá estourada, ela já chegou, tipo, sei lá, em primeiro lugar do viral do Spotify. E daí ela é chamada pra, tipo, fazer uma homenagem pra mãe. E ao invés de cantar um cover, que sei lá, sempre que eles fazem as pessoas fazer, ela canta a música dela, assim. Achei bem fofinho, assim. Então, é um caminho meio à margem. Sim, o que eu ia falar também, só pra constar aqui, que é uma grandíssima Nepo Baby, que é a Romy Mars, que é a filha da Sofia Coppola com o Thomas Mars, do Phoenix. E ela ficou famosa num vídeo de TikTok. Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso. Que ela pega o cartão do pai dela pra pedir um helicóptero. E aí ela tá reclamando, porque o pai dela cancelou, tipo, que ela ia não sei pra onde. E aí ela tá puta. E aí as pessoas descobriram. E ela não que sabe era fazer a diferença. Ela não sabe a diferença entre um alho e uma cebola. É tipo assim, é um nível de… Eu não vi isso, é sério? Porque ela tá presa em casa, ela não pode viajar, ela tá tentando cozinhar e ela não sabe o que é um alho e uma cebola. É tipo assim, um deslocamento da realidade tão grande. Total. Que eu fico assim, gente, por que vocês não educaram a criança ao invés de tipo, dizer, você não pode aparecer na internet para as pessoas não descobrirem que você é uma pessoa deslocada da realidade. Deslocada. Não, mas o que eu ia falar é que a diva ainda meteu um single, Stuck Up, e a outra faixa é From a Distance. E é Romy, ela assina como Romy Mars, só que ela não tem nada, ela não tem nenhum tipo de rede, ela não tem nada. Porque ela não pode, porque senão a gente vai ficar xingando ela de novo. Porque, gente, pra você ser Nepo Baby e você ter muito dinheiro, você tem que ser querida. Você tem que ter noção. Você tem que ser uma Flor Gil, entendeu? Uma pessoa acessível, querida, posta seus vídeos bonitinha, canta suas músicas, se diverte, entende a importância de onde você veio, o dinheiro da sua família que foi construído. Você sabe usar isso. Acho que tem coisas que você tem que ter bom senso. A filha do Ozzy Osbourne lá, que tentou a carreira meio pop e foi um flop esquisitíssimo. Blá, 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 Falou blá. Ela tentou tudo, né? Ela já tentou tudo. Eu amava The Osbourne, só isso. Pra mim, ela é uma grande artista. Eles hoje em dia são uma família… Eles sempre foram, né? Faz uns 40 anos. Que eles são uma família que tenta surfar nas tendências, né? Não, disfuncional sempre foram desde antes. Mas eles sempre tentam surfar nas tendências pra, tipo, meio que criar uma sobrevida pro dinheiro da família. E aí eles tiveram reality show, tiveram um monte de coisa. Eu amo a história da filha que abandonou eles, que eles têm mais uma outra filha. E ela se recusou a participar do The Osbournes e meio que ela se distanciou deles. Ela cortou totalmente relações, ela não existe assim praticamente.
Certo, Eles é. mesmo nem citam, nem mencionam ela. Então, aí hoje em dia eles estão surfando na onda de que agora eles têm um podcast e aí toda vez que aparecem os cortes, pra mim, são sempre eles falando atrocidades. É tipo, sei lá, a Kelly e a Sharon com aquela cabeça de Ozempic querendo falar, tipo… Ai, nossa, você viu como essa celebridade tá gorda e feia? E daí eu fico assim, gente, é 2024, sabe? Sim. Não, era engraçado em 2005. É como se elas ainda estivessem, tipo, no Fashion Police. Só que, tipo assim, vocês não são a Joan Rivers e a gente não tá mais em 2005. Perfeito, Enfim, é perfeito. tipo umas coisas assim. Eu acho que a gente concluiu aqui que o conceito de Indus Plants existe, pode existir, mas que às vezes a gente vai defendê-lo. Foi isso que eu entendi aqui. Você tem talento, você é querida, É você isso, lançou é rodízio, isso, a é gente isso, vai então te segue. defender. Você não aproveitou… Você não aproveitou o dinheiro que te deram e foi preguiçosa? Eu acho que só o fato de não ser cuzão já é o suficiente pra ganhar a galera. Assim, sendo gente boa, porra. O fato é, gente, se você tem dinheiro, aproveita esse dinheiro pra estudar, aprender, Exato, faz fazer coisa as coisas. boa. Né? Perfeito. Exato. E vai gerar dinheiro pra equipe, vai fazer gente feliz. Então é isso. E se você tiver um filho, invista nesse filho. Você terá uma vida muito melhor no futuro. Não tenha medo de investir em Nepo Babies, tá certo. Arrasamos, eu acho. Fechamos. Só não minha em gente. cargos públicos, porque cargos públicos não é lugar de nepotismo, é crime. Perfeito, lacre. lacrativo. Um lacre em ano eleitoral. É isso. Fechamos, então. Vamos para o nosso Fechamos. segundo bloco. Bora. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, que bloco é esse? Ah, meu amigo, Que nesse bloco a é gente- esse? Eu quero saber. Nesse bloco, a gente traz novidades, musiquinhas, álbuns que a gente não para de ouvir. Boa, o que você traz? Vamos lá. Eu amei. Eu não sei se você. Eu acho que não deram, não, né? Mas vamos lá. Vamos ver se sim ou se não. Summer 2000 Baby / Take a Trip, que são duas musiquinhas, um single, né? Lado A, lado B, da TV Girl e George Clinton. Vocês ouviram? Não, não ouvi. Eu amiga. acho Eu que vi que eu saiu, mas não ouvi. Gente, amiga, é divertido. Super fã. Pista, realmente, os 2000 e pouco estão de volta. Nylon Magazine, NME, que época pra NME acabar, né? Erraram muito, assim, tipo… sei lá, Esperava mais faltando 2 anos. 2 anos pra hypar de novo, os caras… Nossa senhora, enfim. Gostei muito, achei um agito ali, ótimo. Podemos colocar na nossa festinha pra tocar, viu? Acho que funciona super. E eu também trago aqui o single novo do Rancore, que agora assinou com a Balaclava Ah, é muito bom. Records. Muito bom, né, amigo? A Nunca música fui na se chama- escolinha, mas adorei essa. Ai, que bom, amigo. Acho que você vai gostar depois, se você for na escola, dar uns passos pra trás. A música se chama Pelejar, é a primeira música, depois de mais de 10 anos sem material inédito. E bem legal porque tá falando, né, ali no release que a nossa querida amiga Fran mandou pra gente, que vai ter álbum novo. Então vem aí. Eu tive a oportunidade de ouvir ao vivo, que eles abriram um show do Farfano Alliance e já está soando muito bem ao vivo, muito legal. Acho que é isso. Vamos ficar aí no aguardo, galera. Rancore está vivo. Amigo Renan Guerra, sua vez. Bom, eu só trago singles hoje, singles. Vamos começar aqui pelo Kaique, músico muito bom. mineiro. Ele lançou Saúde. O Kaique, enfim, fez 18 anos. Eu estou me sentindo uma tia, senhora, porque, tipo assim, faz tantos anos que eu acompanho ele. Eu esqueço que ele era, tipo, uma criança. E aí, essa faixa nova, Saúde, é meio que pra marcar esse momento dele de mudança, de amadurecimento. Ele fala um pouco sobre essa perspectiva de estar crescendo. É uma fase meio ali complicada quando a gente está passando pra vida adulta. É meio chato virar adulto, né? Então, meio difícil. Eu achei super E bonitinho. de chegada numa gravadora grande, que agora ele assinou com a Warner Music Brasil. Que chique, eu não tinha visto essa É. parte. Espero que isso seja positivo pra ele. Ele lançou um clipe super bonitinho pra essa faixa. Bem Tem bonito. Os vídeos dele, criança, ele crescendo e tal. Então, super interessante. Outro single, que é uma banda que a gente gosta bastante aqui, que também assinou com gravadora, é a Jambu.
que é a banda Ah, Manowar. Adoro! Eles assinaram com a Deck Disco, né, Que recentemente. legal! Vão E lançar eles disco novo já. Isso. E eles lançaram uma música chamada Eu Te Espero, que eu achei super gostosa, super rápida, assim. Tipo pop fun, mais acelerada. Achei muito boa. Achei bem interessante. Fiquei completamente apaixonado pelo single que une Laurie Anderson e a Noine. Eu não É sabia pra você, Meu amigo. Eu não Deus, sabia que eu precisava Jesus! disso. Eu não vi isso, cadê? Completamente chique, se chama India and On Down to Australia. Pega a lista do Uou. Kleber Fak que tava lá. Ai, a- gente, preciso ouvir tanta música. A Laurie Anderson vai lançar um novo disco chamado Amelia. É uma obra conceitual sobre o último voo da pioneira da aviação, Amelia Earhart. E ele vai sair dia 30 de agosto, esse disco. Então ele tem vários conceitos. É Laurie Anderson, aquele tipo de disco para você sempre mergulhar e tentar descobrir todas as coisas que ela quer trazer aqui. Tanto que esse disco tem várias coisas, vários textos que são retirados dos diários da Amelia. Então essa música India and On Down to Australia é tipo assim, absurdo. O encontro da voz das duas é tipo assim, lindo, lindo, lindo. Falando em voz linda, quem lançou single novo foi a Fafá de Belém. É uma faixa chamada Amores. Eu achei super curioso porque é uma canção do Milton Nascimento e do Fernando Bran que tava num disco dos anos 80, num disco chamado Grandes Amores, de 1987. É bem ali daquela fase super popular da Fafá nos anos 90, nos anos 80. E é uma faixa que estava esquecida, ela nunca tinha sido gravada por nenhuma outra pessoa, além da Fafá, neste disco específico. Só que é tipo bem aquelas coisas dos anos 80, tem tipo muitos maneirismos da década, a gente sabe que quase ninguém passou em Column pelos anos 80. E aí o que eles fizeram para lançar esse single que comemora o aniversário da Fafá, eles extraíram a voz dela dessa gravação a partir de inteligência artificial, então tiraram todas as coisas, ficou só a voz limpa. E aí colocaram novos arranjos do pianista Alexandre Viana. E aí, tipo, é uma roupagem bem mais clean e é, tipo, muito, muito bonita como ficou. E por último aqui dos singles, uma coisa que eu fiquei muito feliz, que eu esperava há muito tempo, que é Dora Morelenbaum voltando à sua carreira Ai, solo. muito bom. Tava na minha Não vi lista ainda, também. Jesus, conta. Eu fiquei muito feliz. Como eu amo. Ela lançou Caco, o single que abre os caminhos para o seu primeiro álbum de estúdio. Tá. A produção é Diana Frango Elétrico, então você já sabe que tem coisas boas. O disco Composta em dela... parceria com o Zé Ibarra, que é parceiro dela no Bala Desejo. Não, Tudo. tipo, a ficha técnica, gente, é tipo assim, Surreal, Gente né? chique. É completamente chique. Eu falei, eu até tuitei isso. Gente, se Como você é bom ter dinheiro. Se você é Nepo Baby e você tem dinheiro, e você tem talento, que também é Capricho. raro, né? Isso, Você talento, por aproveita favor. tudo que você tem pra entregar o seu melhor. Então, tipo assim, gente, quando você abre aqui a lista dela, é tipo assim, baixo, Alberto Continentino, percussão, Minha Marcelo boa. Costa, é Do tipo tudo umas Scriniel. coisas. É tudo umas coisas assim. Aí, tipo assim, pra mim, o mais surreal é tipo assim, piano assovio, Paula Morelenbaum. É tipo assim, porra, é caralho, mami, entendeu? mami. Mas você chama as pessoas pra fazer a coisa boa. E é uma faixa foda pra caralho. Acho que é tipo assim, ela sabe como fazer essa MPB ela é boa classuda, demais, chique, mano. sem ser, tipo, repeteco do que já foi feito. Acho que tem um refinamento, uma qualidade disso que a gente falou, de você aproveitar todas essas pessoas que estão no seu entorno e aprender com elas o que há de melhor, assim. Então, acho muito rico, tô muito curioso pro disco que vai sair. Ele vai ser lançado pela Koala Records e em parceria com o Mr. Bongo. E é isso. Boa. Kleber, sua vez. Bora lá, vamos começar pelos singles. Christopher Owens, ex-integrante do Girls, anunciou o primeiro álbum dele em carreira solo em 9 anos. O disco se chama I Wanna Run Barefoot Through Your Hair. Ele está no dia 18/10 pelo selo True Panther. E as 3 músicas que ele lançou até agora eu gostei bastante. I Think About Heaven, No Good e This Is My Guitar. Eu acho que tem um peso ali da morte do antigo companheiro de banda Sim. dele ali, que bem explícito, tanto que ele demorou muito tempo pra voltar aí. Tem aquele gostinho de Girls, mas eu sinto Triste. a falta do White ali, que trazia aquele complemento melódico, que era mais... O refinamento sonoro vinha dele.
The Smile, projeto paralelo ali do pessoal do Tom York e o Johnny Greenwood com Tom Skinner, que lançou um dos discos do ano, que é o Wall of Eyes, lançou uma música inédita, ela se chama Don't Get Me Started. Ela foi lançada primeiro em vinil, em formato físico, e depois ela chegou às plataformas de streaming. Muito boa, um refinamento, um capricho assim, que é muito marca deles esse projeto. Kelly Lee Owens, que lança em outubro o álbum Dream State, a gente já comentou recentemente do single anterior, voltou com mais uma música inédita, se chama Sunshine, e segue tão boa quanto a faixa que é antecede. Luxo. Adrienne Lenker, a mulher mais trabalhadora do mundo. Nossa senhora, chega, gata, vai descansar Calma, que um pouco. essa aqui ela já tinha lançado, que é Once a Bunch. Ela saiu só na versão japonesa do último disco meu dela pai, ali. descansa, Agora gata. chegou nos streamings. Mas pra mim o grande lançamento da semana é a volta da Nala Cinefro, que é uma jazzista que eu sou na minha apaixonado. Nossa, nem vi. Ela vai lançar o álbum Continuum no dia 6/9 pelo selo Warp. O disco anterior foi o Space 1.8, que foi um dos melhores discos de 2021. E ela lançou essa faixa de abertura, que é Continuum One, que são 7 minutos assim, de um jazz cósmico transcendental, né, Nick? Nossa, é maravilhosa essa faixa. Ela, sei lá, ela começa e não para, assim. Ela vai nesse negócio meio rodopiante, assim, é bem Por bonito. isso que é Continuum, ela não para, é frenética. Diz que vai ter 10 faixas, né? O outro teve 8. Isso. Tô ansioso pra esse. E ela foi muito criativa nos nomes, porque as músicas se chamam Continuum One, Continuum 2. Mas o Space também foi a mesma tá coisa. ótimo. Space 1, Verdade. Space 2, Space 3. Indo pros discos aqui, disco da semana pra mim, Red Alor e Gabel com o álbum Cavalo de Troia. Que trabalho excelente, assim. O Gabel a gente já havia recomendado aqui. Red Alor contribui com ele no disco dele de estreia em carreira solo, e agora eles lançaram esse disco em conjunto, e é um disco de música sertaneja, de sertaneja raiz, mas que tem um toque mais atualizado em alguns momentos. Ele flerta muito com o hyperpop em algumas das canções, e tem uma releitura de uma das minhas músicas sertanejas favoritas, que é Frio da Madrugada, que é uma composição eternizada pelo Rio Negro e Solimões. Até quando a gente comentou com o Gabel no programa que a gente gravou, falei quanto eu gostava dessa música e do trabalho do pai dele, e agora eles atualizam nessa versão que é pura pista, e eu vou tocar na festa do podcast no dia 23. Indo aqui, seguindo nos discos, Ravin Lené lançou Bird's Eye, disco lindo de R&B, 11 musiquinhas ali, papapum, curtinhas. A parceria dela com o Childish Gambino, que eu já havia recomendado, é excelente, muito bem produzida e melancólica. DJ Sabrina, de Teenage DJ, que eu gosto bastante, eu já recomendei aqui em outros momentos, lançou um novo álbum de estúdio, Rex. Como tudo que ela lança são discos gigantescos, esse aqui tem 18 músicas, 2 horas de duração para você ficar fritando em casa na pista, então vale bastante a pena. E aí faço coro aqui junto com meu amigo Nick Silva, porque um dos discos que mais me emocionou é Milton Nascimento e Esperança Spalding, com o álbum Milton Plus Esperança. Eu me arrepiei, assim, vários momentos enquanto eu ia ouvindo, porque você vê a voz do Milton ali sofridinho, ele tá com uma dificuldade de respirar em vários momentos, o peso da idade bateu pro velhinho aí, mas nossa, eu imagino o quanto a Esperança deve estar feliz com esse disco, porque ele tem uma atmosfera de acolhimento muito grande. Ela parece tipo assim, fiz pro meu vozinho, assim, sabe? Dá tem pra essa sentir sensação. muito o carinho dela. O carinho junto, dela, assim, é uma tipo, coisa... Esse disco é um abraço, fez, assim, né? de verdade. Ela passou temporadas, meses e meses vindo pro Brasil. Tipo, ela se dispôs a fazer, porque era realmente, tipo, uma coisa assim... Um sonho pra ela. Ela aprendeu a falar em português. Sim. E ela tá cantando Milton, bem em então são português. Isso Ela é uma canta coisa muito que bem em português. Ela quando... canta bem. Que no primeiro disco dela, ela tem acho que Cais, ela tem uma versão de Cais no primeiro disco dela. Tem. E é um português bem macarrônico, assim. Aí agora Cara, ela fala bem em português. Ele sempre teve essa coisa de abraçar essas mulheres que ele meio que se apaixonava e se encantava por elas, né? E é muito bonito que desde que ele começou essa amizade com a Esperança Spalding, sempre dá pra ver, tipo, a alegria dele em todos os vídeos que eles estão juntos, assim. Ele tá sempre de mãozinha dada com ela, ele tá sempre muito animado e ele tá realmente cansado do tempo, né, gente? Ele é um senhor, ele tá muito idosinho, assim. E é muito bonitinho ver esse cuidado que ela tem com ele e que ele também tem com ela, assim, de troca, que é muito bonito.
E ela chamou um time fudido de instrumentista. Tem o Shabaka Hutchins, uma galera, assim, fora que ela é uma... Liane Larravas, o Tim Bernardes. É toda uma turma que tava passando aqui pelo ali. Brasil em alguns momentos do ano passado. E daí eles passavam pra gravar lá no Rio com eles. Então, tipo, tem essa coisa colaborativa que eu acho que, né, rendeu bastante. Eu acho muito fofo que o tempo todo ela se comunica com ele em português, porque tem algumas das faixas são trechos de gravações, né? Então ela fica conversando com ele em português e ele tenta conversar com ela em inglês. Então é muito fofo, gente. Eu fiquei muito emocionado, me arrepiei inteiro ouvindo esse disco. Um destaque pra versão de A Day in the Life dos Beatles, porque o Milton é lindíssimo. Apaixonado por Beatles, ele é fanzaço. E essa releitura é assustadoramente boa, assim, é uma coisa. Eu me arrepiei inteiro, assim, toda vez que eu fui ouvir essa música. Então, um espetáculo. Ai, preciso ouvir, urgente. E você, Nick Silva, Lu? Bom, Nala Cinefro você já trouxe, tava na minha listinha, maravilhosa essa faixa. Outra mina foda que é a Jamila Woods, que lançou uma faixa chamada Teach Me essa semana. Ela tinha lançado no ano passado Water Made Us, que é um disco bem bonito. Mas essa faixa não tem nada a ver, assim. Foi um single pra ajudar a arrecadar fundos para alívio da fome no Sudão. Então é outro rolê, assim, um rolê beneficente. Essa faixa é lindíssima. Tem a produção do Odd Couple, bem bonita. Pensei que menina Isadora ia trazer, mas como ela não trouxe, trarei aqui, que é o The Dare, com You Are Invited, faixa que ele lançou essa semana, e é bem boa, é bem divertida. Bom demais. Depois que você falou... Foi essa semana? Foi essa semana. Muito bom. É muito LCD Sound System das ideias. Cara. Puta que pariu. Rapture, absurdo. Chega a ser flagrante, assim. Mas enfim, é bem legal. E ele vai lançar o primeiro disco dele, que chama What's Wrong with New York, no dia 6 de setembro. Sim. Então fiquem ligados. Dia 6/9, dia do sexo. A minha primeira dica de disco aqui é o Fabiano do Nascimento e Daniel Santiago, com Olhos d'Água. Nossa, lindaço, assim. Não descansa o outro também, né? Que precisa descansar um pouco. Fabiano do Nascimento. Mas tudo que ele tá fazendo é bom, então bom. Tá bom. Não tem problema. Lindíssimo, assim. Não sei se eu tenho muito o que comentar. Tem a participação da Jennifer música, Souza. Né? Tem que comentar. Vocês têm que comentar, gente. E da japonesa Sakura Okamura. Essas duas faixas com vocais são lindíssimas. E minha última dica aqui é o And So I Watch You From Afar, que é uma banda irlandesa de math rock, lá de Belfast. Já conheço ela há um bom tempo, é bem legal, assim, se você gosta de math rock, que vai pra umas coisas meio post-rock de vez em quando. Eles lançaram um disco chamado Megafauna e é bem divertido, assim, vale bem a pena. Aquela coisa meio hiperativa do math rock, mas de vez em quando vai pra uma coisa meio, sei lá, mais transcendental, assim, bem bom. E é isso. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de qualquer coisa. E qual a sua dica especial de hoje? Bom, já que a gente falou de Milton Nascimento e Esperanza Spalding no bloco passado, eles lançaram um Tiny Desk Home Concert. Perfeito. Que é absurdamente lindo. Enfim, tudo que a gente já falou anteriormente vale aqui. É muito lindo ver o carinho dela com ele, assim. Eles combinando velhinho. a roupinha. Sim. Ele já todo velhinho, só sentado e cantando, assim. Mas, enfim, um bandão foda acompanhando. É lindo demais. Tá na NPR, né? No canal de YouTube deles. E mais uma dica de live aqui é a Feist. Que foi na KeyXP. E, enfim, Feist é Feist, né? Foda e é isso. Boa. Kleber Fak, qual a sua dica de hoje? Tem uma coisa que os jovens hoje em dia acabaram perdendo, que é a possibilidade de você não conseguir ver um filme porque, sei lá, seu pai mandou você dormir ou coisa do tipo. Nos anos 90, eu assisti um filme muito ruim na Rede Globo que se chamava A Experiência. É um filme de 1995 do Roger Donaldson, só que eu nunca consegui terminar de ver. Spice, alguma coisa assim. A capa é uma mulher com o rosto transformado, assim.
Com a A história é muito... Hastred. Isso, ela é muito ruim. O filme é muito ruim. É uma galhofada de sci-fi, assim. Só Uma que eu coisa nunca pude quase terminar. soft porn, assim? Cara, tem tetona, sexo, muita pegação ali. Ela fica peladona várias vezes. Mas eu nunca pude terminar de ver esse filme justamente por isso. Eu assisti até uma boa parte e de repente começa a ficar tipo pornografia. E passou na Globo isso num tela quente. Eles sempre passavam todas as experiências, até tipo, porque são uns 3, 4 filmes. Isso que eu ia falar, eu acho que alguns já devo ter visto, Mas ou eu lembro nunca de... tinha visto. Eu tinha visto Meu até a Deus. cena que ela corta o dedo de uma mulher e aí depois eu não sei mais o que aconteceu. E agora eu terminei de ver esse filme. E esse filme tem Ben Kingsley, ele tem o Michael Madsen, terrível no papel dele. Tem a Michelle Williams, num dos primeiros trabalhos da carreira dela. Ela tá novinha, ela faz a personagem, a Sil, quando ela é a versão nova. Tem o Forrest Whitaker também. Sim, tem um elenco meio surreal, mas ele é bem galhofona, anos 90. Eu assisti no Amazon Prime Video. Quem quiser uma galhofa sci-fi dos anos 90, vai de cabeça, que eu achei divertidíssimo assistir esse filme. Eu não sei porquê, mas a Natasha, por causa desse filme, ela fez muito sucesso, mas em algum momento ela conseguiu chegar em algum contato do Brasil. E aí o Fábio Barreto chamou ela pra fazer aquele que eu considero talvez um dos filmes mais horrorosos que eu já vi na vida. Uma das coisas mais mal feitas da história do Brasil, que é um filme chamado Bela Dona. Isso é uma antidica, nunca assistam esse filme. A não ser que vocês queiram ver, sei lá, o Eduardo Moscovis pelado, mas vocês podem ver só o take, não precisa ver o filme inteiro. Tá bom. Enfim, mas a Natasha é a protagonista, é um filme horrível. E, tipo assim, se vocês verem as críticas dos anos 90, tipo assim, os textos falam muito mal. Mas não sei, ela fez sucesso no Brasil, essa Natasha. Então, detalhe, esse é a experiência, é o primeiro filme dela. Tanto que aparece nos créditos assim, apresentando Natasha Putz. Piriri ali. Só que ela é muito ruim, ela só é gostosa. Ela é terrivelmente gostosa, mas muito ruim como atriz. Enfim, vale a isso. pena aí quem quiser uma farofada sci-fi. Boa. Isadora Almeida, qual a sua dica de hoje? Gente, trago documentários. Vamos lá. Essa é para a Kleber Fak. The Beach Boys está no Disney Plus. Eu tenho que assistir, ainda não vi. Documentário novo. Vamos lá. Kleber, preste atenção na Me sinopse. fale, eu não conheço essa banda. Você não conhece. Uma celebração da banda lendária que revolucionou a música pop e das icônicas harmonias que criaram e que personificavam o sonho californiano, cultivando fãs de gerações passadas e vindouras. Olha só. O documentário acompanha a banda desde as suas origens humildes e conta com imagens inéditas e novas entrevistas com membros da banda e outros ilustres do mundo da música. Vamos lá. Assim, Beach Boys tem uma história muito confusa, muita coisa acontece, é muita gente, é muita família, é muita, como eu posso dizer, Droga, muita droga, muita exatamente. doença, saúde mental. Saúde mental, exato. São falta muitas de terapia camadas. e atendimento Exatamente. médico correto. Exato, e tipo assim, uma época também, puta que pariu, né? Quanta guerra, quanta coisa. O pessoal também não sabia ainda muito, né? O que as dorgas faziam e como é que elas iam afetar pessoas, principalmente que precisavam de outros tipos de tratamento com outros tipos de drogas, né? Vamos dizer assim. Enfim, quem já conhece um pouco da história dos Beach Boys não vai encontrar nada de muito interessante, assim. Tipo, eu que já sabia mais ou menos, né? Ali a história e tal. Não. Saber mais ou menos ali a história e tal, é legal sempre ver, principalmente eles, né, falando, e a maioria ali tá vivo, né, pra contar as visões e os pontos de vistas, e enfim, a gente entender um pouco mais o que eles sentiram, o que realmente aconteceu. Você viu Mas, que o Brian sempre Wilson tá bom. com demência, né? Tadinho. Ai, amigo, ainda mais agora que a coisa faleceu, É É verdade. a esposa A dele, esposa que foi a dele. grande Que companheira. cuidou dele durante Cuidou a muitos anos. vida inteira. Eles sempre foram, tipo, muito juntos, assim. Enfim, mas é muito interessante. Acho que sempre vale assistir. Um registro de Beach Boys é sempre bom, sempre válido. E tá no Disney Plus. Então, não tá tão difícil aí de encontrar, gente. Mas vejam, né? Muita música boa ali. Então, vale muito a pena. Boa. A minha dica de hoje também é um documentário, que é Um Beijo do Gordo, documentário do Renato Terra, que entrou Quero no ver. Globoplay.
Eu sou sempre muito fã dos documentários do Globoplay. Eu acho que também. você ter a magia de poder trabalhar com o acervo da Globo deve ser o sonho de todo documentarista. Fiquei completamente apaixonado por essa série sobre o Jô. Só que ela tem 4 episódios apenas. E aí vai ficar aqui o meu reclame de que ela deveria ser maior. Eu entendo que alguns personagens, às vezes, não rendam, muitas coisas. Porra, mas é no caso Jô, do mano. Jô, pra quem, sei lá, se você é nosso ouvinte e nunca assistiu um programa do Jô, não entende a importância do que era o Jô era assim, ele praticamente inventou o formato de talk show no Brasil, que era uma coisa que não tinha no Brasil. Hoje em dia, se a gente tem 500 humoristas ruins com seu talk show nas TVs, é culpa do Jô, para o bem e para o mal. Mas o Jô fazia entrevistas absurdamente bem. Só que antes do Jô ser o entrevistador, ele era um humorista e ele tem uma carreira longuíssima. E aí, por exemplo, o primeiro episódio é um único episódio para contar toda a perspectiva dele de humorista, que vai desde os anos 50, ele trabalhando com Golias na Record, até o início dos anos 80 na Globo. É 1 hora pra contar Surreal. tudo isso. Que Muita isso, coisa. gente? Mano, se a Xuxa teve quantos episódios? Porra, mano, o Jô tinha que ter no mínimo o que teve o da Xuxa. Então, eles mal citam o trabalho dele com o Golias. Aparece em algum momento o Carlos Alberto de Nóbrega, as coisas são, muito rápidas, assim. Aí, Aí eles usam, do nada, aquele take aleatório. O Pelé apareceu na Família Trapo. Umas coisas meio assim, tudo muito rápido. E aí as coisas são meio aceleradas. Aí, por exemplo, o segundo episódio dura 36 minutos. E daí vai contar, isso? toda a história dele no SBT. É a gente tem, sei lá, 30 segundos de Rogério Skylab. Amigo, Rogério não é Skylab nem episódio de 1 hora? Então, tem alguns que são de 1 hora, mas esse do SBT, eles só usam, tem 30 minutos. E é, absurdo, porque o SBT liberou esse material. E aí eu fico assim, gente, eu vou querer a parte 2, episódios estendidos. Porque, as histórias são muito legais. Por exemplo, nesse episódio sobre as entrevistas do SBT, o Drauzio Varela conta, por exemplo, que ele voltou dos Estados Unidos, ele tinha traduzido um livro que falava sobre as pesquisas de HIV/AIDS nos Estados Unidos. Só que no Brasil, essas pesquisas iam ter que passar por um grande processo de aprovação e tal. E ele falou, será que a gente pode no programa falar sobre isso? Porque isso pode nos ajudar. E aí o Drauzio falou que eles foram, ele foi, gravou, ele começou, dar entrevistas a partir daquele momento ali, por causa desse lançamento desse livro. E, em pouco mais de um mês, essas drogas novas que eram importantes para o tratamento do HIV/AIDS foram liberadas no Brasil por causa do impacto daquela entrevista no Jô, assim. Tem umas histórias tão absurdas, sabe, que eu queria ver mais dessas histórias. No terceiro episódio, eles trazem alguns humoristas da Globo meio irrelevantes, Marcos Vera, sei lá, pra dizer, a importância do humor do Jô para essas pessoas. Só que, aquele episódio lá do humor foi meio curto. Enfim, o personagem é muito legal, o arquivo é muito legal. Tem muitas entrevistas fodas, as histórias dele com as pessoas são todas incríveis, assim. Então, vale a pena assistir Um Beijo do Gordo, mas fica aí a campanha porque já tem Um Beijo do Gordo 2, para que eles coloquem mais desse material, porque é muito interessante, a complexidade, a inteligência e a forma como o Jô lidava com as pessoas e com o seu trabalho. Então vale a pena conferir Um Beijo do Gordo no Globoplay. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, A Era de Ouro do Indie Pop, uma das edições mais comentadas de todos os tempos da história do podcast. Fiquei muito de cara com o engajamento das pessoas. E antes de seguir, quero citar que a gente esqueceu de um disco muito importante, que é o primeiro álbum da La Rue, de 2009, que eu acho que também foi bem icônico, assim, e a gente acabou esquecendo. Depois esqueci, mas é um que valeria a pena citar também. Tá, como ela virou uma pessoa chata, insuportável. É verdade. Homofóbica. Ela? Ela ficava falando que a música dela não era, para os gays, que ela não queria se comunicar com esse público. Esse público. Sabe, uma coisa assim, gata, você só existe por causa de todas as sapatonas que fizeram. Todas as gays e sapatonas que fizeram seu penteado nos anos 2000. Ai, Comentário aqui do Jefferson Tafarel, ele falou: tem um vídeo do KXP do MX3 que é fudido de bom, vale muito a pena. Aqui no Instagram tem bastante coisa. O Cássio dos Santos falou: esse da Santos Gold foi um must na época. Me sentia muito indie usando Converse, coisa que abandonei, porque sola muito reta. Envelhecer é pesar pelo conforto. Não abandonei nenhum desses álbuns, amo todos.
Comentário do Antônio Neto, ele falou: álbuns indispensáveis, falando dos discos que a gente trouxe. Eu pirava ouvindo Torches do Foster the People, vendo MTV e passando horas no PC vendo as sugestões do YouTube e baixando álbuns. O auge dos 16 anos. A Lanizinha das Absolutas comentou: citaram as melhores do The Think Things e esqueceram de We Walk, que tocava sempre na MTV. Nossa, eu amava We Walk, é tudo. Comentário aqui é da Mari Mari, ela falou: época de ouro. Foi muito bom ter sido adolescente durante essa época. Todo álbum que vocês iam falando, meu coração ficava quentinho. O Olho Ouvido comentou: amei o episódio, estilo direto do Túnel do Tempo. Só senti falta do gossip na lista que vocês fizeram. Verdade, verdade. Comentário do Diego Alves: saudade quando eu entrava no Tumblr e a cada 10 posts, 5 eram o X do DXX. Lana e Florence, rainhas do indie e Foster the People escutei até enjoar. Bons tempos. O Pedro Ascar comentou: ouvir esse programa me levou de volta no tempo. Tive que pausar para escutar todos esses álbuns de novo. Outro que me marcou muito foi o Monarch, The Phoenix Alive. Comentário do Henrique Almeida, ele falou: eu serei eterno viúvo dos 2 primeiros álbuns do Silva. Eternas saudades, pombinha branca da passa com raminho na boca. O Fernandes Pedro comentou: ai, meus 20 e poucos anos, baforei tudo nesse episódio, da estética Crystal Castles ao lado C do indie Born Ruffians, sem nenhum critério, fui um jovem millennial feliz demais. JC Eclético, que sempre comenta que ele falou: esses discos do Crystal Castles e do Metronomai são espetaculares, eles me converteram pro indie. O Taz Barça comentou: o povo da minha rua não achava nada pop, não. KKKKK. Em 2009, eu trabalhava à tarde, já acordava e ia pra frente da MTV assistir o Lab Now. Nossa, eu amava os labs da MTV. Ai, Os amo. Lab eram muito bafos. Comentário do Breno Dalazen, ele falou: Metronomai é minha banda preferida do gênero, desde o Nights Out de 2008. Metronomy, você vai ensinar as crianças novas errado. Para. O Thierry Giacomo falou: um episódio sobre como exatamente a minha paixão por música se formou. Eu vivi exatamente essa era e tudo mudou. São muitos comentários hoje, a gente não vai ler tudo. Mas vamos agradecer e dizer: sempre comentem assim pra gente poder escolher os comentários que a gente vai ler. Exato. O último aqui, ó, do Paulo Muniz, ele falou: ninguém vai falar do EP novo do menino Moses Sumner, Renan Guerra? Eu não vi ainda. É que tava muito triste as outras coisas, aí eu deixei. Mas não é porque eu não queira, só porque eu preciso tirar o meu momento com ele, abrir uma garrafa de vinho e dar o play. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, ou me ver tocar no dia 23/8 no Zig Duplex. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, Twitter, no TikTok. Vocês leem meus textos lá no Screen Aniel, às vezes no Monkey Buzz. E vocês assinam minha newsletter no Substack. É só procurar lá por Renan Guerra, chega toda sexta-feira. Eu sou Nick Underline no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Compartilhe, comente, marque a gente nos stories. É sempre bom, a gente gosta de repostar. E se você for uma pessoa que vai ter uma vida muito mais feliz e plena e realizada, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a vários programas com muita antecedência. Tem vários programas que a gente já lançou que demoram meses até chegar nos streams da vida, mas nossos ouvintes ouvem sempre. E principalmente, participam aqui, das gravações ao vivo, como Vinícius Correia, Tuane Malman, Leonel Moura, Carlos Cesari, Maria Lua, Júlia Paterniani, Jefferson Kozineski, Miriam Marinho, Luiz Ricardo Melo, Fabrício Neri. Eu adoro quando vem bastante gente assim. Francisco Bronze, Mariana Abraão, e é isso. E Leonel Moura também, que eu não sei se eu já falei. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.